O aço mais resistente do mundo já foi minério fraco enterrado na terra. E você está sendo martelado agora. Em metalurgia existe um conceito chamado recristalização, quando o aço é aquecido a temperaturas extremas e depois martelado. Algo acontece na estrutura molecular do metal. Os grãos cristalinos que antes estavam desorganizados, fracos e irregulares, se reorganizam, se alinham, se tornam menores, mais densos, mais coesos. O metal que entra no fogo como minério bruto sai como aço. O processo não o destruiu, reorganizou o que já estava lá. O diamante não é uma pedra especial. É carbono comum, o mesmo carbono que forma o grafite do lápis que você usa. A diferença? Pressão de 50.000 atmosferas, temperatura de 1,2 graus Celsius. Durante milhões de anos, o grafite e o diamante são feitos do mesmo material. O que os separa não é a origem, é o processo que um deles atravessou. Então, o que isso diz sobre o que está acontecendo com você? E se a pressão que você sente não for o sinal de que você está sendo destruído? E se for o sinal de que você está sendo formado? Isaías 4:8-10. Deus falando diretamente ao seu povo, um povo que havia falhado, que estava em cativeiro, que se sente abandonado. E ele disse: Eis que eu te refinei, mas não como a prata. Eu te provei no forno da aflição. Repara no vocabulário. Refinei, provei, forno. Deus não disse: eu te protegi de todo fogo. Disse: eu te coloquei no forno. E tem uma razão para isso. Zacarias 13:9 explica: farei passar esse terço pelo fogo e o refinarei como se refina a prata. E o provarei como se prova o ouro. Quando o ourives refina o ouro, ele não aquece para destruir o ouro. Ele aquece para que as impurezas subam à superfície, para poder removê-las. O fogo não é o inimigo do ouro, é o que revela o ouro verdadeiro. Precisamos destruir uma confusão que está te paralisando. A confusão entre fracasso e derrota são coisas completamente diferentes. Thomas Edison tentou 10.000 vezes antes de criar a lâmpada elétrica. Um repórter perguntou: como é ter falhado 10.000 vezes? Edison respondeu: eu não falhei 10.000 vezes. Eu encontrei com sucesso 10.000 maneiras que não funcionam. Mas Edison não estava sendo apenas otimista, estava sendo preciso. Porque fracasso é um evento. Derrota é uma identidade. Fracasso diz: isso não funcionou. Derrota diz: eu não funciono. Você pode aceitar o fracasso como informação, mas nunca aceite a derrota como identidade. Tiago 1:2-4 conecta isso com precisão cirúrgica. Considerai motivo de toda alegria, meus irmãos, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Perfeitos e íntegros, não apesar da provação, por causa dela. Em 1996, os psicólogos Richard Tedeschi e Lawrence Calhoun, da Universidade de Charlotte, documentaram algo que contrariava toda a literatura anterior sobre trauma. Eles estudaram centenas de sobreviventes de experiências devastadoras menos câncer, perda de filhos, acidentes, traições profundas, e descobriram que uma parcela significativa dessas pessoas não apenas se recuperava, ela saía do trauma melhor do que entrou. Eles chamaram isso de crescimento pós-traumático e catalogaram o que crescia: força pessoal, relacionamentos mais profundos, clareza de propósito, abertura, espiritual, apreciação da vida. A ciência teve um nome para o que a Bíblia já descrevia há milênios. Romanos 5:2-3-4. A tribulação produz perseverança. A perseverança, caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Tribulacao, perseveranca, character. Isso não é teologia vaga, é neurociência com 2.000 anos de antecedência. Marco Aurélio governou o maior império do mundo sob pressão constante. E escreveu nas Meditações algo que só quem foi pressionado de verdade entende: o impedimento da ação faz avançar a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. A resistência não para o processo, ela é o processo. Oswald Chambers, cujo devocional foi compilado da beira de uma guerra mundial, escreveu: a fé que nunca foi testada não pode ser confiada. A que foi testada e perseverou se torna diamante. Diamante, de novo a mesma imagem. Carbono comum sob pressão extrema, né? Você, sob o que está enfrentando agora. Em 1914, o laboratório de Thomas Edison pegou fogo. 23 edifícios destruídos. Uma vida inteira de pesquisa a prototipos únicos. Registros insubstituíveis. Tudo Edison tinha 67 anos e chegou ao local do incêndio junto com seu filho Charles. Charles estava destruído. Esperava ver o pai destruído também. Em vez disso, Edison olhou para as chamas e disse: Charles, vá buscar sua mãe e todos os amigos que puder. Eles nunca mais vão ver um incêndio assim na vida. No dia seguinte,
Edson começou a reconstruir e disse aos jornalistas: graças a Deus, todos os nossos erros foram queimados. Agora podemos começar de novo. Preciso te dizer algo sobre o que está acontecendo com você. Cada pressão que você enfrentou, cada erro que você cometeu, cada falha que te envergonhou, não era evidência de que você não presta. Era o martelo encontrando o metal. O ourives não para de aquecer porque o ouro resiste. Ele aquece mais, porque sabe que a resistência é parte do processo. T.D. Jakes pregou o que viveu quando seu ministério quase foi destruído por difamação. Deus não te coloca no forno para te punir. Ele te coloca lá porque sabe do que você é feito e quer que você descubra também. Jó perdeu filhos, bem, saúde e reputação. Reclamou, questionou, gritou. E no fim do processo, não antes. No fim menos ele disse algo que só quem passou pelo forno pode dizer, mas ele conhece o caminho que tomo. E quando me houver provado, sairei como ouro. Elnau diz, sairei como fui. Disse, sairei como ouro, diferente de antes, melhor do que antes, porque o forno não desperdiça nada. Marco Aurélio enfrentava batalhas e dizia a si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Você não controla o tamanho do fogo, mas controla o que faz enquanto está nele. Primeiro, mude a pergunta. Não pergunte por que isso está acontecendo comigo. Pergunte o que isso está formando em mim. Segundo, pare de chamar seus erros de fracassos. Chame-os pelo nome correto. Informação. Cada tentativa que não funcionou é dado. E dado é poder. Terceiro, confie no ourives. Isaías 64:8. Ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro. E todos nós somos obra das Tuas mãos. O oleiro não tem raiva do barro quando o pressiona. Ele tem uma forma em mente e está trabalhando para chegar lá. O aço mais resistente do mundo já foi minério fraco. O diamante mais valioso já foi carbono comum enterrado sob a terra. O ouro mais puro já teve impurezas que precisavam ser queimadas. Evil, você está no forno agora. Isso não significa que você falhou. Significa que alguém que conhece do que você é feito decidiu que é hora de revelar. Jó saiu como ouro. Edson reconstruiu do zero. Marco Aurélio escreveu sabedoria no meio da guerra. E você ainda está sendo martelado. O que significa que o processo ainda não terminou. E quando terminar, você vai entender por quê. Se esse vídeo chegou até você hoje, é porque alguém que cuida de você o compartilhou. Ou porque você estava procurando um sinal de que vale continuar. Considere esse o sinal. Compartilhe com alguém que está no forno agora. Às vezes a pessoa que está sendo martelada só precisa saber que o martelo tem propósito. Nos vemos na próxima forja.